Na última parte da nossa série, vimos a Epístola de Enoque, um texto sobre o destino das almas, a história da humanidade dividida em eras simbólicas e até o nascimento milagroso de Noé. Mas a história de Enoque não termina ali. Mesmo rejeitado pelos concílios, o livro de Enoque continuou ecoando. Ele atravessou séculos, inspirou tradições religiosas inteiras e deixou marcas profundas no judaísmo, no cristianismo e até no islamismo. Hoje vamos explorar o legado do livro de Enoque. O agnosticismo reflete. Enoque no judaísmo antigo. Fragmentos do livro de Enoque foram encontrados em Qumran, entre os manuscritos do Mar Morto. Esse achado mostra que, para grupos judaicos dissidentes, o texto não era marginal, mas central. Os mesmos temas que encontramos em Enoque, anjos caídos, julgamento final, luta entre luz e trevas, aparecem nos escritos da comunidade de Qumran. Ali, a história era vista como uma batalha cósmica. De um lado, os filhos da luz, de outro, os filhos das trevas. Para estudiosos como John J. Collins, isso significa que Enoque foi parte de um movimento apocalíptico maior no judaísmo do período do Segundo Templo. Uma literatura de resistência simbólica contra os impérios que dominavam Israel. Primeiro os gregos, depois os romanos. Ou seja, Enoque não era apenas um livro de especulações espirituais, mas também um texto político que oferecia esperança a comunidades oprimidas. Enoque e o cristianismo primitivo. No cristianismo, a influência de Enoque é ainda mais clara. A Epístola de Judas no Novo Testamento cita primeiro Enoque 1:9, quase palavra por palavra. Isso significa que, no século I, alguns cristãos consideravam Enoque inspirado, mas a influência vai além da citação. O título Filho do Homem, usado nos Evangelhos para Jesus, já aparece nas parábolas de Enoque como uma figura celestial, pré-existente e juiz do mundo. Nos Evangelhos, Jesus adota esse título para si mesmo, criando um elo direto entre sua mensagem e a tradição enóquica. Para acadêmicos como Geza Vermes e Bart Ehrman, esse paralelo não é coincidência. Mostra que o cristianismo nasceu mergulhado em ideias que já circulavam em Enoque. A separação final entre justos e ímpios, a promessa de céu e inferno e o juízo universal também são temas que ressoam entre Enoque e o Novo Testamento. Quando lemos Mateus 25 ou o Apocalipse de João, percebemos ecos claros do dualismo radical presente em Enoque. Não por acaso, alguns pais da igreja, como Tertuliano, consideravam o livro legítimo, mas com o tempo, o texto foi rejeitado. Por quê? Porque falava de anjos caídos que se relacionavam com mulheres, porque introduzia um Messias pré-existente e porque dava ao povo comum acesso direto à revelação, sem sacerdotes, sem templos. Em outras palavras, Enoque foi uma ponte entre o judaísmo apocalíptico e o cristianismo nascente, mas uma ponte que a igreja decidiu demolir para consolidar sua própria narrativa. Enoque e o islamismo. No Alcorão, surge uma figura chamada Idris, descrita como profeta e elevado às alturas. Muitos intérpretes muçulmanos o identificam como Enoque. Além disso, a tradição islâmica fala da queda de anjos rebeldes e do julgamento das almas, temas que lembram fortemente o livro de Enoque. O anjo Azazel, condenado em Enoque por corromper a humanidade, aparece em tradições islâmicas associado a Iblis, o espírito rebelde que recusa obedecer a Deus. Alguns hadiths descrevem Idris como um escriba celestial, ecoando a tradição judaica que identifica Enoque como o anjo Metatron, aquele que escreve o destino das nações diante de Deus. Mas o que são hadiths? No islamismo, os hadiths são tradições orais, transmitidas sobre as palavras e ações do profeta Maomé. Eles não fazem parte do Alcorão, mas são considerados uma das principais fontes da fé islâmica, porque ajudam a explicar e complementar a revelação corânica. Ou seja, quando alguns hadiths descrevem Idris como um escriba celestial, eles mostram como a imagem de Enoque e de Idris atravessou culturas, sendo reinterpretada também no contexto islâmico.
Para estudiosos como Paolo Sacchi e Annette Yoshiko Reed, essas semelhanças mostram que Enoque não é apenas uma peça do judaísmo, mas parte do imaginário religioso do Oriente Médio como um todo. O impacto indireto. Mesmo fora dos cânones oficiais, Enoque continuou vivo. Na arte medieval, aparece ao lado de Elias como um dos dois homens que não conheceram a morte. Na cabala judaica, foi identificado com Metatron, o anjo mais próximo do trono divino. Nos movimentos gnósticos e maniqueístas, serviu como símbolo de resistência contra poderes terrenos. Seu dualismo entre luz e trevas ajudou a moldar tanto o cristianismo ortodoxo quanto as correntes consideradas heréticas. É o paradoxo de Enoque, rejeitado oficialmente, mas absorvido nas entrelinhas. Reflexão final. O cânon tentou silenciar Enoque, mas suas ideias sobreviveram. Não é o selo de inspirado que garante a força de um texto, mas sua capacidade de atravessar gerações e continuar levantando perguntas. E Enoque ainda pergunta: quem controla o tempo? Quem define a justiça? E quem decide o que é revelado e o que deve ser esquecido? Enoque não parou em visões cósmicas, nem apenas em advertências contra os ímpios. Há ainda um trecho quase esquecido: o Livro dos Sonhos. Nele, a história de Israel é recontada em forma de parábola. Reis, profetas e povos inteiros aparecem como animais, em uma alegoria apocalíptica que mistura política, fé e simbolismo. Na próxima parte da nossa série, vamos mergulhar nesse apocalipse dos animais. Por que recontar a história de Israel com símbolos? O que essa linguagem escondia? E por que esse texto foi considerado perigoso demais? Curta, compartilhe e siga. O agnosticismo reflete. Questionar não é negar, é ter coragem de ir além da narrativa oficial.